Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Estamos começando a semana e estamos começando a semana quente. Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Gente, segunda-feira começando e vocês não sabem quem que tá aqui, ó, faz tempo que eu tô atrás dele. Tempo, eu tava com o ciúme dele aí, ele andando nos outros podcasts e não vinha no meu, mas agora ele veio, que é o nosso querido presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Max Russi. Tudo bem, Max Russi? Tudo bem, bom dia, Grace, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Olha, quero agradecer o senhor por ter vindo aqui para abrir nossa semana, essa semana aí tão especial de julho, e vamos falar de política, né, porque o RD News é fera em política. Campeão. Realmente muita política e estou à disposição. Que tiver aí de curiosidade, vão estar falando com as pessoas. Ô deputado, o que eu acho interessante da sua trajetória, eu até comentei com o senhor antes, né? Eu acompanhei o começo ali da questão do senhor no Executivo Estadual, que foi quando o senhor foi secretário de Assistência Social. Fez muita coisa lá para o interior, Vale do São Lourenço, Araguaia, com a questão do assistencialismo com o Pró-Família, né? Pró-Família. Pró-Família. Hoje o senhor é presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O senhor está realizando um sonho? Um sonho. Um sonho, lógico que quando você é vereador e você olhava um presidente da Assembleia, um chefe da Casa Civil, um deputado, se vê algo distante, principalmente você vindo do interior, de uma cidade menor. Então é mais difícil isso e você muitas vezes vê como um sonho distante. E de repente você chega no parlamento e com trabalho, com muita conversa, você consegue chegar à presidência de um poder, né? Então, sem sombra de dúvida, é um sonho e eu pretendo, né? E estou me empenhando bastante para poder corresponder à expectativa e fazer dessa minha passagem, que tudo é passageiro, né? A gente por um período, possa ser um período de coisas importantes para o estado de Mato Grosso. Nesses 6 meses do senhor aí à frente da presidência, qual que é a sua avaliação de todo o trabalho da Assembleia? Não, bastante trabalho, né? A Assembleia trabalha bastante, os deputados de uma maneira geral, representando os 142 municípios de Mato Grosso. Nós temos um estado gigante, um estado grande, um estado continental, um estado que é muito difícil você estar presente em todas as regiões e ao mesmo tempo dentro do parlamento. Então os desafios são muito grandes e o nosso estado é um estado que está crescendo, está desenvolvendo, precisa sempre de um acompanhamento e das políticas públicas, das boas políticas públicas para poder fazer jus a esse crescimento econômico do setor produtivo, mas também o poder público estando próximo, colaborando, ajudando, estando presente. Então, realmente, os desafios enquanto presidente, enquanto Assembleia, são muito grandes. E é um semestre que foi, como a gente fala, bastante quente, com discussões bastante acaloradas. Teve aí uma denúncia de emendas parlamentares, tem a questão aí dos consignados também, como que o senhor está intermediando essa conversa, né, com o Palácio Paiaguás em relação aos consignados e também como que o senhor está analisando essa questão das emendas e que foi citado aí alguns colegas do senhor lá. Não, foi um semestre bastante produtivo, né? A gente teve a questão da moratória da soja, fomos em Brasília, um avanço importante em termos de Assembleia Legislativa, aprovamos alguns projetos como para a região oeste do Free Shop, algo positivo para uma região inteira do estado de Mato Grosso, para a cidade de Cáceres, fora as outras pautas menores que a gente tocou no dia a dia. A questão das emendas é um assunto que foi bastante debatido e cada um vai responder pelo aquilo que foi citado no fórum apropriado. É isso que a gente tem defendido, a gente tem deixado muito transparente todo o trabalho da Assembleia Legislativa e de todos os deputados também. Na questão dos consignados, é um encaminhamento que a Assembleia Legislativa esteve junto ao Tribunal de Contas, uma mesa técnica, junto com o presidente Sérgio, os deputados participando, o deputado Wilson, um deputado que tem se empenhado bastante nessa pauta, outros deputados também, junto com os nossos servidores. É um tema que a gente tem levado ao governo, que está no Ministério Público Federal, que está no Ministério Público Estadual, enfim. Então os acompanhamentos estão sendo feitos, a Assembleia tem feito algumas audiências, aprovado alguns projetos. É um tema sensível ao nosso servidor público, é um tema que a Assembleia Legislativa já fez em outro momento uma CPI
há coisa de 6, 7 anos atrás, apresentou um belo de um relatório, fez um projeto de lei, infelizmente esse projeto de lei foi derrubado na justiça, o relatório da Assembleia foi pouco seguido e deu no que deu. Se o relatório da CPI feito lá atrás tivesse sido seguido, se o nosso projeto de lei que a gente aprovou na Assembleia, que virou lei, derrubamos veto, estivesse em vigor, não teria acontecido nada do que aconteceu com o consignado. Infelizmente foi passado por cima de tudo isso, aconteceu esse problema e agora nós precisamos resolver isso e punir quem causou problema aos nossos servidores do passado. Agora, a Assembleia Legislativa, deputado, ela é independente ou o Paiaguás ali tem interferência? Como que é? Totalmente independente. Totalmente independente. Agora é lógico que o Paiaguás tem a base. Da mesma forma que o Paiaguás tem a base, tem a oposição, tem os deputados independentes, enfim. Então você tem dentro de uma pluralidade, por isso que é um parlamento, né? São pluralidade de ideias, de tendências, de defesas, como tem a base do governo e teoricamente a base sempre é um número maior, até porque o governo precisa de um número maior para aprovar os seus projetos, o executivo acaba exercendo influência dentro da Assembleia, mas é um poder independente. A gente tem pautado e mostrado isso de forma muito clara, mudando muitos projetos, derrubando os vetos, alterando outros projetos, fazendo requerimentos, fazendo cobranças ao Poder Executivo, mas valorizando. Eu acho que a Assembleia tem que trabalhar de forma independente, mas harmônica. Harmônica com o Poder Judiciário, conversando com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Contas, com o Poder Executivo, conversando com a sociedade de uma maneira geral, conversando com todo mundo. Essa é a função do parlamento, uma caixa de ressonância. Eu costumo dizer o seguinte: todos os problemas de Mato Grosso, de todos os setores, de todos os segmentos, em um momento ou outro, vai passar pela Assembleia Legislativa. Do servidor público, em algum momento vai estar lá, e nós estamos lá falando de consignados. Do setor produtivo, do agro, questão do FETAB, também é um projeto que está dentro da Assembleia. Agora, o congelamento do FETAB passa por uma decisão da Assembleia Legislativa, da indústria, do comércio, os incentivos, da reforma agrária, do pequeno produtor, do profissional liberal, enfim, em algum momento tem algum projeto, alguma ação que ou beneficia ou atrapalha algum segmento. Então é importante a Assembleia sempre estar conversando com todo mundo, ouvindo todo mundo, para que através dos seus projetos, através do seu trabalho, possa fazer o melhor para a nossa sociedade. O senhor, como presidente, o senhor está preocupado com esse possível aumento de cadeiras no parlamento? De 24 a gente pode chegar a 30 deputados estaduais? Preocupa porque nós vamos precisar ampliar o prédio, ampliar gabinetes, ampliar espaços, são novas despesas, isso preocupa. Confesso que não tem essa necessidade. Mato Grosso é bem servido pelos seus 24 deputados, que eles trabalham em todas as regiões, tem uma atuação forte dos nossos deputados em todas as áreas, em todos os segmentos. Então a ampliação não traz nenhum ganho efetivo, porque realmente hoje a Assembleia é muito bem representada pelos 24. Vai gastar muito? Aumenta gasto, né? É automático isso, porque só 6 gabinetes a mais, só de 6 gabinetes, a construção, a energia, a água, papel e outros insumos, já é um gasto a mais. Isso não vou nem colocar salário e outras despesas que automaticamente vai ter. Então, com certeza será mais gasto. Tem um plano B aí, presidente? Para a questão de recursos? Não, nós vamos ter que otimizar, né? Fazer corte no que tem hoje dentro da Assembleia. Nós não podemos aumentar o orçamento, então nós vamos precisar fazer ajustes, cortes dos deputados, do que tem hoje de estrutura dos deputados, e adequar isso dentro dos 30 deputados que a Assembleia vai receber no próximo mandato. Agora sim, eu andei olhando um pouco o seu histórico e eu vi aqui, vamos falar do Max Russe como personalidade política. Eu vi aqui que o senhor se elegeu e superando 300% o número dos seus votos. O senhor começou com cerca de 26.600 votos. Depois, isso na sua primeira eleição. Na segunda, o senhor foi para mais de 35. E na terceira, o senhor tem 70.328 votos. A primeira foi 20 mil. Isso, 20 mil. Agora, com esse currículo que o senhor tem, o senhor não pensa em futuramente sair para governador? Se você falar futuramente, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte: quem está na política
como vereador, se a pessoa é vereador e não pensar em ser prefeito, não serve para estar numa Câmara de Vereadores. Ele tem que pensar em crescer, porque, e eu como deputado estadual, lógico que eu penso em disputar um governo, disputar um cargo maior. Por quê? Porque como legislativo você não consegue executar, você não consegue fazer. E como executivo você faz, você entrega. A oportunidade de entregar é muito maior. Agora, em qual momento? É esse o momento? Aí é meu grupo político que vai definir, são as pessoas que definem isso automaticamente. Nesse momento, o meu projeto é ser um bom presidente da Assembleia. E se a eleição for amanhã, Marco, o que você vai disputar? Deputado estadual. Agora, que eu não vou trabalhar ainda mais, fazer um bom mandato como presidente, vai me capacitar a conhecer mais o estado de Mato Grosso, a ver os seus problemas, ver as suas dificuldades, ver aonde a gente pode estar avançando. E eu conheço muito o estado de Mato Grosso, conheci muito como chefe da Casa Civil, tenho a oportunidade de conhecer muito como deputado estadual, todas as regiões, todos os municípios. Agora, cada vez se preparar mais para que o dia que chegar, poder corresponder à expectativa do povo mato-grossense. Agora sim, nos bastidores já tem muitos nomes aí para governo, para pré-candidatura de governo a 2026. Quem é o seu candidato aí? O senhor aposta? Eu sou do grupo do governador Mauro Mendes. Então eu tenho feito política há um bom tempo com o governador Mauro Mendes. E esse grupo vai definir. Hoje existe uma tendência colocada do nome do vice-governador Otaviano Pivetta. É o vice, vai assumir o governo, né, vai estar como governador, então tem muito mais capilaridade, condição de ser o candidato. Mas daqui até o próximo ano, né, tem muita água para passar embaixo da ponte, e muito mais do que o deputado Marques definir quem será o candidato dele ou o grupo político, é a população de Mato Grosso ver aquele candidato que se identifica com o que a pessoa acredita, com o que a pessoa quer para Mato Grosso. Nós somos um estado que está desenvolvendo muito e crescendo muito. O governo de Mato Grosso está correspondendo à expectativa, a Assembleia está correspondendo à expectativa. Estamos construindo 6 grandes hospitais em regiões importantes do nosso estado. O Araguaia não tinha um hospital estadual de grande porte, vai ter. Então, são investimentos importantes na segurança pública, equipamentos, uma série de coisas, no sistema prisional, na assistência social, em todas as áreas. O governo tem avançado. Em estradas, se falar, são mais de 6 mil quilômetros de estradas novas no estado de Mato Grosso. Investimentos federais como o 163, o estado assumindo. Então a Assembleia esteve presente como na primeira ferrovia estadual do Brasil. Nós aprovamos uma PEC na Assembleia para que isso fosse possível. Então a Assembleia tem correspondido, o estado tem correspondido, e nós temos que avançar daqui para frente. Vir o governador que faça mais do que o governador Mauro Mendes, que desenvolva ainda mais o nosso estado. Como eu falei, é um governo que está fazendo muito, é um governo que está entregando obras importantes, e o povo não vai aceitar menos do que isso. O povo vai querer muito mais. Então, a continuidade, o avanço, sem sombra de dúvida, é importante para o nosso estado. O senhor é um político experiente. Você acha que o Pivetta está pronto? Não, pronto está. Já foi prefeito, é vice-governador por 8 anos. Eu acho que ele está pronto e tem capacidade de ser um bom governador. A gente está ansioso para ver para chegar março, para a gente ver aquela janela abrir, porque dizem que o senhor vai para o Podemos, e aí diz que vai ocorrer uma demandada, e diz que vai um monte de gente com o senhor. O senhor vai mudar de partido mesmo? Sim, isso é praticamente certo já, né? Já fiz algumas conversas com a presidente nacional, já comuniquei o meu presidente do partido que eu estou hoje, só que eu tenho uma janela, essa janela é março, então março só que eu posso fazer a migração. Quem vai acompanhar, é difícil você falar, né? Lógico que eu tenho muitos amigos prefeitos, eu sou um dos deputados estaduais, e não é de hoje, é dos outros mandatos, já que municipalista, por ter sido vereador, prefeito, secretário de Estado, eu tenho uma facilidade de tratar com os prefeitos, com os vereadores, de saber os problemas dele, de saber o que é você ser um prefeito do interior, vir à capital e muitas vezes tomar um chá de cadeira, não conseguir um atendimento numa secretaria. Então eu conheço muito isso. Então eu sei como lidar e como cuidar dos prefeitos. Então eu vou convidar, espero que alguns me acompanhem, mas principalmente vamos montar uma boa chapa de candidatos a deputado estadual, como eu já fiz na última eleição. Na última eleição o PSB foi a maior bancada junto com o MDB e com a União Brasil. A gente eu não era presidente da Assembleia, disputamos com a chapa do governo, com a chapa do PMDB que tinha 2 deputados federais, e o PSB sem federal, a gente elegeu 4. Então, novamente agora, se a eleição
for de 30 deputados estaduais, realmente, não foi sancionada a lei ainda, eu acredito que a gente vai construir uma chapa para eleger de 7 a 8 deputados estaduais, pelos nomes que querem migrar. Então, talvez não tenha muitos prefeitos, mas nós teremos uma chapa de bons candidatos a deputado estadual. Quem ficar por último tranca a porta, né? Lá pelo PSDB. Do PSB? Do PSB? Não, o PSB é um partido, particularmente, eu tenho uma história grande dentro do partido. É um partido que sempre me deu liberdade no estado de Mato Grosso. Quanto tempo você é afiliado? Eu fui eleito vereador em 2000 pelo PSB. Depois saí, fui prefeito por 2 mandatos pelo PL e retornei em 2014 ao PSB a convite do governador, hoje governador Mauro Mendes, na época prefeito de Cuiabá. Mas é um partido que me deu muita tranquilidade, né? Quando todo mundo saiu do PSB, eu fiquei, assumi o partido, reestruturamos o partido cresceu muito no estado de Mato Grosso, com todas as dificuldades do nosso estado. E como eu falei, eu tenho um carinho muito grande para o presidente nacional, que agora largou o partido, agora é o João que assumiu, mas pelo Carlos Siqueira, porque realmente ele sempre deu liberdade para a gente tocar o partido da forma que o pessoal do estado definisse, nunca teve imposição, nada. Eu confesso que é uma identificação e um carinho muito grande. Hoje nós temos 2 líderes, o João Campos, a Tabata Amaral, o Alckmin. Então é um partido que tem força no Brasil, um partido que tem colaborado muito com o nosso país, mas as amarrações, né, as construções dentro do estado e os convites que fizeram com que a gente mudasse. Então, mas vai continuar sendo um partido forte no estado de Mato Grosso. Na eleição aí para as municipais, o senhor teve uma influência muito forte, pelo menos a gente que analisa a situação entende assim. Tivemos aí vereadores importantes que foram eleitos, inclusive pessoas da sua confiança, como a jornalista Catiúcia, nossa colega, o Wilde, que é presidente do partido, que o senhor ainda está ligado, o Didi Vovô, né, o sargento. Como que é esse trabalho que o senhor faz? Assim, o senhor toca na pessoa, vamos supor, você, tipo o senhor falou, aí eu quero 6, 7 deputados aí. Como que é feito esse trabalho para organizar? Dá um segredinho pra gente aí. Essa de tocar eu gostei. Bem que eu gostaria que fosse isso, mas não é. O Catiúcia e o Wildes tem muito trabalho, são muito capacitados e eles fizeram por merecer estar na Câmara de Vereadores pelo trabalho deles. O Didium da mesma forma, o Sargento Joelson da mesma forma, enfim. Fortalecendo toda a chapa, né? Eu acho que o grande segredo de você montar uma chapa, e particularmente eu fiquei bom nisso, não é contando vantagem não, mas... Não, eu quero o segredo, é segredo de sucesso. A história tem mostrado isso, principalmente nas 2 últimas eleições, é você fazer uma chapa onde todo mundo se sinta contemplado, onde todo mundo tem a chance de disputar a eleição, onde todo mundo se sinta motivado e não você ajudar 1, 2, 3 pessoas só, os maiores, mas sim ajudar toda a chapa, porque a conta é simples, a conta é a soma da chapa, e por isso que o PSB foi o partido mais votado na capital, a soma da chapa, boas candidatas mulheres. Isso é importante, muitas vezes o pessoal não se preocupa, vamos colocar a mulher para cumprir tabela. Isso é um grande erro. Você tem que ter mulher boa, forte de voto, com condição de ganhar a eleição. E nós conseguimos fazer isso na chapa em Cuiabá, com a Catiúcia, com a Adria, com a Maria, enfim, com a sua esposa que conseguiu se reeleger lá, né? Essa é a capacidade dela também, né? Minha esposa é muito boa, né? Por isso que ela conseguiu ir na reeleição, algo histórico para a Jaciara. Nunca uma mulher tinha sido eleita, agora reeleita. Nunca ninguém tinha conseguido o percentual de voto que ela conseguiu. Nem eu, na minha reeleição, consegui ter 80% que ela teve, mas isso é fruto da capacidade dela, do trabalho dela, ela é muito boa. Mas você fortalecer as candidaturas femininas, você fortalece muito a sua chapa. Talvez esse seja um dos segredos. E esse fortalecimento dessas candidaturas femininas que fez com que a gente pudesse fortalecer tanto em Cuiabá, e da mesma forma vai ser para nossa chapa de deputado estadual. Nós temos bons quadros, boas mulheres que vão disputar realmente para ganhar a eleição e não para cumprir cota ou algo nesse sentido, que infelizmente ainda tem alguns partidos que pensam dessa forma. Para senador, deputado, quem que o senhor aposta aí?
O senhor acha que... Eu tenho compromisso com um cara hoje, o Mauro Mendes. Se ele for candidato ao Senado, que eu acho que deve ser, que eu acho que é importante para Mato Grosso a presença do Mauro em Brasília, eu tenho esse compromisso. São 2 votos. Esse outro voto eu tenho algumas pessoas que trabalham, que a gente tem acesso, tem ligação, e eu vou conversar mais para frente, ainda até para ver quem vai ser realmente candidato, qual vai ser o quadro realmente que vai formar essa chapa ao Senado. Mas eu vejo bons nomes disputando o Senado do próximo ano. Pois é, isso que eu queria conversar com o senhor. O senhor analisando esse cenário assim, com a sua bagagem, né? A gente tem Mauro Mendes, tem a deputada, sua colega Janaína Riva, que está analisando, aí se vai sair para senadora mesmo, e temos novos nomes. Como que o senhor vê esse cenário? Porque agora todo mundo quer ser deputado federal. O senhor também percebeu isso? Que tem muito nome bom aí para deputado federal também? A federal? Não, os nomes, tipo não. Assim, principalmente o PL, né? Tá tendo até uma questão assim. O PL tem uma dificuldade até de vagas, né? Até de vagas, porque todo mundo agora, parece que as pessoas entenderam que também precisam trabalhar a representatividade lá na Câmara, né? Para as coisas poderem andar aqui. Com a mudança de 30 vagas, eu confesso que eu não fiz uma análise ainda. Mas se fosse 24 vagas de deputado estadual, eu ousava dizer que a eleição mais fácil, a próxima eleição a mais fácil que eu vislumbrava é a eleição do deputado federal. Olhando a grosso modo assim, pelo que estava se desenhando. Agora mudou para 30 vagas, então abriu-se um espaço e tal, é uma nova leitura que precisa ser feita, se bem que aumenta-se 2 vagas para deputado federal. Agora a eleição que eu acho que vai ser a mais difícil é para senador. Acho que para senador vai ser a eleição mais difícil. Nós teremos, hoje, suposições ainda, não dá para se afirmar quem será candidato. Para a gente analisar. Mas nós teremos Mauro saindo do governo, Janaína, uma deputada estadual forte, Fávaro, um ministro da Agricultura, que há muitos anos Mato Grosso não tinha, Medeiros, o candidato do Bolsonaro muito forte em Mato Grosso, Pedro Tax, um ex-governador também que já foi um bom senador. Temos ainda o Galvão, né, do agro, não sei se eu esqueci de algum, Jaime Campos, que, né, foi senador por 2 mandatos, ele e o Hélio também, foi governador, também é um nome que você vê dinheiro do Jaime Campos em todos os municípios de Mato Grosso, tem uma pulverização muito grande enquanto prefeito. Então, realmente, se confirmarem esses nomes, é lógico que tem a Margarete que também, que vai estar no mandato, vai à reeleição, se confirmarem-se esses nomes, realmente a eleição do Senado do próximo ano tende a ser uma eleição bastante disputada. Até mais que a de governo, você acha? Acho sim, acho que se você fosse falar, Max, e aí, o que você acha que vai ser mais difícil no próximo ano? Opinião pessoal do Max, eu acho que a eleição de Senado vai ser mais difícil que a eleição de governo. Certo. Como que o senhor está vendo essa questão da nossa polarização? O senhor vendo a nível nacional. Para que rumo que o Brasil vai, hein, Max? Porque a gente vê agora o Trump aí tomando essa taxação. Preocupante, né? Essa loucura do Trump aí, eu diria que é uma loucura isso aí, é sem lógica, né? O Brasil sempre foi um país amigo, um país aliado de todo mundo, nunca foi um país das confusões, das guerras, graças a Deus, né? Isso é bom. E o Trump acorda de mau humor, define por taxar, né? Sobre taxar os nossos produtos. Uma coisa louca, porque Estados Unidos tem uma cadeia, um saldo positivo de balança comercial com o Brasil. Então essa taxação vai prejudicar o nosso país. E nós temos que ver como que a gente vai combater isso, porque nós não podemos continuar comprando tanto dos Estados Unidos do tanto que a gente compra. Se eles não querem comprar o nosso produto, e quando ele fala 50%, é porque ele não quer comprar o nosso produto. Ele quer colocar dificuldade na compra nossa. E por que nós temos que comprar os produtos deles? Nós somos muito dependentes de muita coisa. Somos, mas o Brasil tem que avançar nisso, buscar outros mercados, fazer novos enfrentamentos. Talvez muitas vezes a gente vê uma dificuldade, essa dificuldade vai viabilizar. E muitas vezes numa dificuldade grande aparecem muitas novas oportunidades. Esse seja o momento, talvez, que
que a gente não pode aceitar é ser tratado como colônia ainda, né? Nós já fomos colonizados, já pegamos a nossa independência e como país a gente tem que ter tratado dessa forma. Então a gente não pode abaixar a cabeça para nenhum país do mundo, e muito mais alguém que venha impor e falar o que a gente deve fazer no nosso país. E o senhor acha que é culpa de quem? Foi o Lula que fez bobagem ou foi o Bolsonaro que fez bobagem? Nem vou falar de achar culpados nisso, né? Eu vou falar de Brasil, né? Independente se fosse Lula, se fosse Bolsonaro, quem fosse. Nós somos um país livre, um país independente, um país democrático, e nós temos que defender o nosso país contra quem quer que seja, mesmo que a nossa ideologia, eu sou ultradireita, vou dizer amém, longe disso, eu sou ultra-esquerda, vou criticar. Não, nós temos que pensar acima disso. Eu acho muita burrice a gente pensar ideologicamente num momento como esse. Eu acho que nós temos que pensar em Brasil. O que nós vamos fazer com a nossa produção, o que a gente vende lá, mas eu acho que eles têm que se preocupar também, porque eles vendem muito, mas é uma economia muito rica, não precisa do Brasil, tudo bem, mas compra a dificuldade com o Brasil, vai comprando com outro, tanto é que hoje eu assistindo a final do Mundial, o Trump vaiado dentro do seu país, ele não foi vaiado aqui no Brasil, aqui seria o mínimo que nós poderíamos fazer, é vaiar ele aqui, né, mas ele foi vaiado dentro do país dele, mostra que a popularidade dele não está tão boa assim com o povo dele, né. E o senhor é extrema direita, extrema esquerda, centro-direita? Eu sou de construção. É independente? Eu sou de construção. Eu acho que tem muita coisa boa da direita e como tem coisa boa na esquerda. Eu sou aquele que eu não vejo o que tem de ruim de um lado ou de outro. Eu vejo o que tem de bom. E a gente tem que aproveitar o que tem de bom para construir. Eu acho que o político tem que entregar, tem que fazer o que é bom para a sociedade. Muitas vezes, muito mais forte do que a convicção dele, o que ele acredita extremamente, mas o que a sociedade precisa e o que a sociedade espera. Então, se você falar o que eu trabalho, o que eu defendo, é sempre o político possa fazer entrega, possa fazer uma boa construção. Nem radical num lado e nem radical do outro. Agora não tem nada contra quem defende o radicalismo, enfim, cada um tem uma postura, uma defesa, as suas bandeiras. Eu acredito em muita coisa, como eu falei, que tem na direita e programas que tem dentro da esquerda. Defendo e trabalho de forma muito natural dentro dos meus mandatos. Agora, presidente, quando eu tenho o mesmo posicionamento do senhor, mas quando eu falo isso, o pessoal fala que eu estou em cima do muro. O senhor acha que a gente fica em cima do muro? Não acho. Eu acho que você não precisa ser 100% a favor de uma pauta e 100% contra uma pauta. Eu acho que você pode trabalhar essas defesas, esses projetos de forma bastante tranquila. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma, penso assim, como vejo também. O nosso país precisa de união, de a gente tudo trabalhar para o mesmo lado. É igual oposição e situação. Eu nunca fui favorável à oposição, tudo que é do governo eu sou contra. Ou a situação, tudo que é do governo eu sou favorável. O parlamentar não pode ser assim. Tem coisas do governo que são boas e tem coisas que são ruins. Tem coisas que na oposição é boa e que é ruim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse diálogo e tem que ter essa conversa. Agora, nunca mudando os seus valores, o que você acredita. Muito mais do que uma pauta ideológica, tem aquilo que o deputado Marques acredita, aquilo que eu acho que é importante. E é isso que eu procuro defender nas minhas falas, nos meus posicionamentos e nos meus projetos de lei, nas minhas ações enquanto deputado estadual. Maravilha. Olha, presidente, muito bom conversar com o senhor, aprender, estou aqui aprendendo, porque a gente já recebi aqui a esquerda, a direita, os parlamentares que são independentes, se declaram independentes, e ter um olhar de um líder do parlamento é muito interessante para a população entender como que as coisas estão caminhando. Agora, assim, quem passa aqui pelo podcast, a gente faz um chutômetro aí para ver 2026. O senhor não vai escapar. Eu sei que o senhor é um cavalheiro. Fazer. Agora, a minha função também, eu enquanto presidente da Assembleia, você já imaginou se você tem um presidente da Assembleia de extrema direita ou de extrema esquerda? O senhor tem que ter Você não consegue conviver, você tem que conduzir um parlamento, um poder,
primeiro, conversando com todo mundo, dando oportunidade de todo mundo se expressar, levar os seus projetos adiante, fazer a sua defesa, fazer o seu trabalho. Então você tem que ser alguém ali que escuta tanto um lado, tanto o outro, tanto o centro, escuta todo mundo, para você poder, com isso tudo junto, produzir. Todos os deputados têm boa intenção. Todos querem produzir para o estado de Mato Grosso, querem fazer entregas. Cada um defendendo aquilo que acredita, as suas pautas, a sua ideologia, enfim, mas com objetivo igual lá na frente. E é esse objetivo igual que eu preciso concentrar tudo isso e fazer com que isso se transforme em realidade e ajude a gente a fazer essas políticas públicas que tragam benefícios para a nossa população. Já que o senhor falou isso, o senhor já separou uma briga lá de petista contra bolsonarista, assim, tipo, vamos acalmar aí. Na conversa, né? Na conversa. Mas os parlamentares, eles... existem as divergências, né, as diferenças e principalmente nos mais, não é radicais, mas nos mais ideológicos, digamos assim, mas importante que dentro do parlamento tem que conversar, muita conversa, muito diálogo, muita defesa daquilo que acredita e você só consegue avançar no convencimento. Na força você não consegue avançar. Se você quiser colocar a sua ideia lá na força, você não consegue. Agora você conversando, cedendo, organizando, você consegue fazer. É muito mais importante você fazer com que a sua opinião, a sua ideia, o seu projeto se torne realidade do que você brigar por algo que não tem efetividade nenhuma. A população não quer efetividade nenhuma. A população quer a entrega. É isso que nós precisamos fazer e o parlamento tem feito isso e eu vou cada vez mais buscar isso enquanto presidente da Assembleia. Perfeito. Agora vamos para o chutômetro. 2026, presidente. O senhor já me deu assim uma dica, Gris. No momento, Piveta para governo, Mauro para Senado. É isso? Sim, é o que está se desenhando. O senhor para deputado. É o que está se desenhando. E federal? Do Max? Não, é muito cedo para eu falar. Eu tenho muitos amigos, né? Tenho muitas parcerias. Eu sou um deputado de eu sou um deputado de conciliação. Você não vai ver o deputado, é muito difícil você ver alguém que não goste da forma de trabalhar, porque eu respeito todo mundo. Eu evito brigar, mesmo que alguém tenha uma ideia muito diferente da minha, eu trabalho o convencimento, eu procuro pegar aquela ideia dele e mudar aquela ideia, convencê-lo de uma ideia diferente. Eu trabalho dessa forma. Então, a Câmara Federal tem feito um trabalho importante, nossa bancada tem feito um trabalho importante no estado de Mato Grosso, mas é difícil falar porque a gente não sabe nem quem vai ser candidato, quem serão os candidatos. Eu tenho muitos amigos federais, novos amigos que sairão candidatos, então a gente precisa lá na frente, a hora que sair a campanha, eu te falo, porque daí o quadro está bem definido. Hoje o quadro é bastante incerto ainda, para tudo. O Mauro pode nem ser candidato também, né? Outro dia ele falou isso de terminar o governo dele, então muita coisa pode mudar. Hoje o chutômetro seria essa é a tendência de eu estar caminhando no próximo ano. E se durante essas conversas, essas reuniões, eles entenderem que o nome deles não está bacana diante das pesquisas, que é o do vice-governador, e por acaso chegar ao seu nome, o senhor está pronto para a missão? Eu estou pronto para qualquer missão. Eu gosto do que eu faço. Chegasse, Max, é sua hora Na minha campanha eu falei muito e vou falar sempre. E falei na minha posse também. Eu sou um homem feliz, sou bastante realizado. Primeiro pela família que eu tenho, né? Eu tenho a felicidade de ter uma esposa maravilhosa, tenho a felicidade de ter 4 filhos, 4 netos. Eu sempre quis ter uma família grande e Deus me deu isso de forma natural e eu sou muito feliz por isso. Mas também por poder fazer aquilo que eu gosto. Eu gosto da política. E eu, quando assumo qualquer função, qualquer desafio, eu costumo abraçar. Quando eu fui para a secretaria, você falou lá no início da nossa entrevista, quando eu fui lá para Setas, era uma secretaria que ninguém quis dentro da Assembleia. Sim. Uma secretaria pequena, orçamento pequeno, mas nós fomos lá, acabamos com o Lar da Criança, junto com o Ministério Público, né, o procurador José Antônio, existia um depósito de crianças, 200 crianças no mesmo espaço, acabamos com isso, implantamos o Ganha Tempo, criamos o Pró Família. Com esse trabalho eu fui para a Casa Civil,
procurei, fiquei 6 meses na Casa Civil no momento que todos os secretários antes a eu estavam sendo afastado, preso, enfim, uma série de confusões. Você olhava o quadro lá, tinha os últimos 3, 4, tinham sido afastados. Fui para lá. Foi um momento difícil ali, né? Fiquei lá, saí de lá, cabeça erguida, voltei para a Assembleia, virei primeiro secretário. Enfim, a função que eu assumi até hoje, eu procuro me dedicar muito. Se Deus preparar alguma coisa diferente para mim, com certeza eu vou estar preparado, pronto, e sempre para ajudar o meu estado e fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, que é a boa política, a política que dá resultado à população de Mato Grosso. E é bom a gente dizer que o sucesso desse programa de assistência social da primeira-dama começou com o senhor lá, né? É o mesmo programa. Foi um pontapé. Foi mudado o nome e eu ajudei, inclusive, na reestruturação do Ser Família, junto com a Virgínia. A gente trabalha muito bem junto e foi ampliado bastante. Foi. Isso que foi importante. A Virgínia chegou e ampliou. Ela levou ao indígena, levou a criança, levou ao idoso, enfim. Isso foi muito bom. É um programa que chega lá na ponta, que atende os matogrossenses e que nós precisamos ampliar. Tem muita gente que trabalha contra as políticas sociais. Eu acho que a gente, se nós tivermos uma sociedade com menos diferença, nós teremos uma sociedade mais segura, com menos problema. Não adianta eu ter a minha casa cercada com muro alto, sair com um carrão e do lado da minha casa alguém passando fome, alguém que não teve condição de se formar, não teve condição de se estudar. Esse é um grande debate, é algo que nós precisaríamos enfrentar todo mundo e de forma mais forte. E a gente não consegue avançar nisso, em termos de país, em termos de estado, em termos de municípios também. Mas é algo que a gente precisaria ter um debate muito maior. Às vezes a gente quer enfrentar o programa social colocando um monte de dificuldade que o programa social está atrapalhando, quando a gente não pensa como que a gente pode estar fazendo e melhorando o nosso entorno, a nossa volta, para que a gente possa não precisar ter esse muro alto, mas um muro baixo e uma segurança maior para a nossa família, para os nossos filhos, para a sociedade de uma maneira geral. Então esse é um dos grandes desafios. Eu acho que o próximo governo, o governo Mauro falou que esse governo ia tocar bastante a questão do turismo, tem feito investimentos bastante importantes no turismo, precisamos avançar nessa pauta também, mas principalmente a gente construir esse estado que olhe e atenda a todos os matogrossenses. Certo, presidente, obrigada por você ter vindo aqui. É muito bom olhar trajetórias. E eu, lá em 2014, já olhar 2016, 15, a gente trabalhou junto, né? Trabalhou junto, o senhor foi um colega de trabalho. E hoje veio o seu presidente e espero vê-lo futuramente aí governador. Amém. Vamos ver. Que Deus nos ajude, nos prepare, me empenhar bastante para isso, com certeza eu vou. E vamos pular essa janela pro Podemos, né? Vamos. Eu quero agradecer, Grace, você e o Romilson pela oportunidade, a grande audiência e poder voltar aqui e falar um pouco do mandato, das nossas ações e sempre me colocar à disposição. Obrigada, viu? Obrigada pela aula que o senhor deu. Isso, obrigado, eu agradeço. Gente, olha, segue o deputado, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcos Susi, nas redes sociais, para você acompanhar o mandato dele, que a gente vai ficar de olho para ver se ele vai mudar a ideia aí para ser governo. Vamos ver quem vai ser os candidatos que ele falou, 7, 6 aí para deputado estadual. Fiquei curiosa, não quis puxar muito porque ele é cauteloso. E segue a gente nas redes sociais e segue a gente também aqui no YouTube. Se inscreve aí para você acompanhar o episódio, que essa semana tá bem quente a política, viu, gente? Um abraço, boa semana. Tchau.